Olá, muito boa noite. Agora você fica com as notícias do Rede TV News. Boa noite. São Paulo registrou hoje o pior dia desde o inísio da pandemia. Mais uma vez, o estado bateu recorde de mortes por Covid-19 em 24 horas. A lotação nos hospitais preocupa as autoridades de saúde. Hoje, a rede particular pediu ajuda para conseguir leitos na rede pública, algo nunca visto antes. Ao vivo, a repórter Estela Freitas tem as informações. Boa noite, Estela. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Pois é, a situação inverteu dessa vez, né? A gente ouve muito falar sobre a rede pública pedindo ajuda para a rede privada, só que a situação está cada vez mais complicada, está cada vez mais difícil de atender tanta demanda, ou seja, tantos pacientes com Covid-19 precisando de internação. A gente também vem acompanhando aí nos últimos dias a situação dos hospitais particulares, cada vez mais cheios, cada vez mais lotados. Alguns chegaram a atingir 100% de ocupação de leitos e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 15 deles solicitaram à Prefeitura leitos de UTI e enfermaria, 30 no total. A gente entrou em contato com alguns desses hospitais que confirmaram essa informação, realmente solicitaram à Prefeitura essa quantidade de leitos, porém, alguns hospitais não confirmam. O que eles dizem é que não chegou ao limite de 100% de ocupação, em cerca de 90%, portanto, ainda há uma disponibilidade e não é necessária essa ajuda da Prefeitura. O que a gente sabe é a capital paulista, neste momento, tem uma taxa de ocupação de leitos de UTI acima de 88%. E quando a gente fala do estado, essa taxa sobe para 90%. São quase 11 mil pessoas internadas. Como você disse também, Mauro, a gente atingiu aí mais um recorde no número de mortes por Covid-19 no estado nas últimas 24 horas. São 679. Então, a cada 2 minutos significa uma morte. Nesse tempo que a gente está conversando aqui, que eu estou falando para vocês, infelizmente mais uma morte entra para essa estatística. Para você ter uma ideia, na semana passada, esse recorde de mortes por dia estava em 521. Então, nessa comparação da semana passada para essa, são 158 mortes a mais por dia. A expectativa do governo é que, com a entrada dessa fase emergencial que começou ontem em todo o estado de São Paulo, essas taxas, esses números comecem a melhorar, ou seja, comecem a cair dentro de 15 dias, aliás, a partir de 15 dias. E essa é a expectativa de todo mundo, né? Mauro, Gabi. Vamos aguardar. Obrigada, Estela. E olha, o aviso de que a vacinação será suspensa em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, causou tumulto hoje de manhã. Idosos chegaram a se aglomerar de madrugada para receber a vacina. Amanhã foi de espera, aglomeração e tumulto nas filas dos postos de saúde em Belford Roxo. O município anunciou que a partir de amanhã a aplicação da primeira dose será suspensa e só serão atendidas as pessoas que esperam para receber a segunda dose. Segunda dose marcada para hoje, tem dose garantida. O anúncio provocou uma corrida aos postos. Como hoje foi o dia de idosos de 71 anos se vacinarem no município, Rosângela levou a tia. Chegou às 5 horas da manhã. Pegou uma senha, mas não tinha a certeza do atendimento. Se não conseguirmos vacinar, iremos dormir na fila para poder amanhecer. Às 10 da manhã, Dona Silvia conseguiu ser vacinada. Muito feliz, graças a Deus. Eu estava aguardando com muita ansiedade esse momento. Já Cleveraldo só procurou o posto de Belford Roxo depois de chegar ao de Niterói às 4h20 da manhã e ser informado de que haveria poucas senhas disponíveis. Eu saí de lá e vim para aqui. Cheguei aqui agora, peguei a senha, 175, né? Então essa é uma covardia que faz com os idosos. Na capital fluminense, a campanha de vacinação também está suspensa. A prefeitura aguarda a chegada de uma nova remessa de imunizantes. Desde sexta-feira, o Rio de Janeiro só vacina idosos com mais de 76 anos e quem já tem previsão para tomar a segunda dose. A expectativa é que novas doses cheguem nos próximos dias, possibilitando a retomada do calendário. Nesta semana, a Fiocruz deve entregar ao Programa Nacional de Imunização as primeiras vacinas produzidas em Biomanguinhos. 500 mil doses devem ser entregues amanhã e outras 580 mil até sexta-feira. A previsão é que, em março, a Fiocruz disponibilize quase 4 milhões de doses. E o Amapá também entrou na lista dos estados que decretaram medidas mais restritivas para tentar conter o avanço do novo coronavírus. As medidas começam a valer na quinta-feira.
O governador Valdez Góes anunciou nesta terça-feira que o Amapá entrará em lockdown a partir das 6 horas da manhã de quinta-feira, dia 18. Durante este período, só será permitido o funcionamento de serviços essenciais nos 16 municípios do estado. A partir de 6 horas da manhã de quinta-feira, lockdown. As medidas adotadas pelo estado têm por intenção conter o avanço do novo coronavírus, que está comprometendo o atendimento nos centros clínicos e também de UTI. O decreto assinado hoje tem validade de 7 dias. Enquanto isso, segue valendo o toque de recolher às 9 da noite. O estado entrou na fase roxa de classificação de riscos. A mais grave é que prevê restrição máxima. O governo de Minas Gerais determinou que todas as cidades do estado entrem na onda roxa para tentar evitar o colapso no sistema de saúde. A medida que endurece as restrições terá validade por 15 dias. Mesmo no momento mais grave da pandemia, em número de novos casos e mortes, muita gente ainda insiste em festas e aglomerações. Esse flagrante foi feito na madrugada de hoje. O evento clandestino com mais de 100 pessoas acontecia em uma casa na periferia de Belo Horizonte. Neste início de semana, a capital mineira registrou recorde histórico na ocupação de leitos de terapia intensiva, chegando a 93,4%. Com os hospitais do interior também próximos do limite, o governador Romeu Zema determinou que todas as 853 cidades de Minas entrem na onda roxa, a mais restritiva do plano de contenção da Covid-19 do estado. As medidas começam a valer amanhã e devem durar 15 dias. Agora nós começamos a assistir cenas de horror. Pessoas clamando por atendimento, qualquer pessoa contaminada a mais pode vir a ser um óbito a mais, porque o Estado não tem mais capacidade de atendimento. De acordo com a última atualização da Secretaria de Saúde, há pelo menos 200 pessoas à espera de leito exclusivo para a Covid. Hoje, a pasta pediu ao Ministério da Saúde maior atenção ao fornecimento de oxigênio. A logística desse insumo é complexa. Tem que se trocar várias vezes por leito e o paciente Covid exige muito oxigênio. Mas a gente já vem pedindo apoio do Ministério da Saúde em relação a isso, já prevendo, sim, esse aumento de consumo de oxigênio para que não haja nenhum tipo de falta de suprimento. Nesta fase, só podem funcionar atividades essenciais. Também está determinado o toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã. O comando da Polícia Militar vai reforçar a fiscalização em conjunto com as guardas municipais. Nós chegamos no limite do limite. É melhor eu conduzir uma pessoa porque ela está sendo desobediente ou depois eu ter que atender uma ocorrência porque simplesmente ela está querendo registrar que não está sendo atendida porque não tem mesmo local para atender. Então as pessoas precisam chegar a essa consciência. Acabou. Pernambuco também vai endurecer ainda mais as medidas de distanciamento social para tentar barrar o contágio pela Covid-19. A ocupação dos leitos de UTI no estado já está acima dos 95%. A partir desta quinta-feira, todo o estado de Pernambuco entra em um período mais rígido de restrições. O decreto estadual permite apenas o funcionamento de serviços essenciais, como supermercados, postos de combustíveis, padarias e farmácias, pelos próximos 10 dias. A medida visa conter a disseminação da Covid-19 e diminuir a pressão no sistema público de saúde. Atualmente, a taxa de ocupação de leitos de UTI está acima dos 95%. Para trabalhadores mais vulneráveis, como Dona Thelma, serão 10 dias de sufoco. Para ela, não há nenhum suporte financeiro para enfrentar a pandemia, nem da prefeitura, nem dos governos estadual ou federal. Se fechar tudo, a gente não tem nada. Não é só eu, não, é meus amigos todinho. Já para Ana Paula, a quarentena é uma decisão necessária. É uma consequência, a população não colabora e aí é essa necessidade. A gente está aí com os leitos dos hospitais, com 95% já das UTIs lotadas. E, infelizmente, é necessário. A medida fecha parques e praias e proíbe o funcionamento de escritórios comerciais, academias, salões de beleza, cinemas e outros serviços não essenciais.
shoppings, lojas, bares e restaurantes só podem funcionar por delivery ou pontos de coleta por drive-thru. O setor da alimentação recebe, mais uma vez, com bastante preocupação, sabendo do sacrifício que já nos foi imposto, bem como outras atividades também, mas que vamos para essa virada, como o próprio governo colocou, tentando diminuir a ocupação dos leitos nos hospitais. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, disse que o momento exige união. Nenhum governo vai vencer essa doença sozinho. Só é possível superar a pandemia se cada pessoa, família, empresa, cada um de nós for agente de proteção, de cuidado, guerreiros e guerreiras da vida. Pernambuco registrou 2.482 casos de infecção pelo novo coronavírus e 60 mortes em 24 horas. Foi um recorde de óbitos este ano. No total, a Covid-19 já tirou a vida de 11.471 pessoas no estado. A Secretaria Estadual de Saúde registrou 320.931 casos de Covid-19 até agora. 273.219 pacientes estão recuperados da doença. O futuro ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, passou o dia em reunião com o atual ocupante do cargo, o general Eduardo Pazuello. A sinalização de que ele não deve mudar a direção das medidas de combate ao coronavírus frustrou parlamentares do Centrão. Marcelo Queiroga tem 55 anos, é médico e presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele ainda dirige o Hospital da Unimed em João Pessoa e tinha sido indicado para assumir uma das cadeiras de direção na Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas não chegou a ocupar o cargo. A confirmação de que Queiroga será o 4º ministro da Saúde em menos de um ano saiu na noite de ontem, após um longo dia de reuniões e negociações. Apesar do anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro, a demissão do general Eduardo Pazuello e a nomeação de Queiroga ainda não foram publicadas no Diário Oficial. Os dois já deram início ao processo de transição e passaram o dia reunidos. Ao chegar no Ministério da Saúde, Queiroga deixou claro que não vai fazer grandes mudanças na política de combate ao coronavírus. A política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde. O ministro da Saúde executa a política do governo. O ministro Pazuello tem trabalhado arduamente para melhorar as condições sanitárias do Brasil e eu fui convocado pelo presidente Bolsonaro para dar continuidade a esse trabalho e nós conseguirmos vencer essa crise na saúde pública brasileira, que não é só da saúde pública brasileira, vocês sabem, é um problema mundial. A declaração do novo ministro deixou claro que ele não pretende contrariar Bolsonaro, apesar de divergir do presidente em alguns temas. O posicionamento frustrou os parlamentares do Centrão, que pressionaram pela demissão de Pazuello e esperavam uma guinada nas políticas do Ministério da Saúde. Ao lado do novo ministro, o ainda titular do cargo, Eduardo Pazuello, confirmou a continuidade. Não é uma transição, é um só governo. Continua o governo Bolsonaro, continua o ministro da Saúde. Troca o nome de um oficial general que estava aqui organizando a parte operacional, a gestão, a liderança, a administração. E agora vai chegar um médico com toda a sua experiência na área de saúde para poder ir além. O vice-presidente Hamilton Mourão também reforçou o entendimento de que quem define as políticas é o presidente. A função do ministro, quem define o decisor é o presidente da República. O ministro é um executor das decisões do presidente da República. Até por isso, então, o presidente é o responsável por tudo que aconteça ou deixe de acontecer, né? Isso é a realidade. Também colaborou para o descontentamento do Centrão o fato de os nomes indicados pelo grupo que apoia Bolsonaro terem sido ignorados em prol de uma escolha pessoal, influenciada pelo filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. O novo ministro é próximo da família. Por diversas vezes manifestou publicamente apoio a Bolsonaro e chegou a colaborar com a equipe de transição do governo em 2018. Agora, a expectativa é pelo perfil da equipe que será escolhida por Queiroga. Após o dia de reuniões, Queiroga ressaltou que vai tomar novas medidas com base na ciência e pediu que a população use máscara, medida que é questionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Levar uma palavra de alento para aquelas famílias que perderam seus entes queridos, vítimas dessa doença miserável e de outras doenças que também
afetam a população brasileira, né? Conclamar a população que utilize máscaras, que são medidas simples de bloqueio ao vírus, que lave as mãos, use o álcool. Já estou repetindo, todos vocês já sabem disso, mas só para reafirmar essa posição, que são medidas simples, mas que são importantes, que a gente pode, com essas medidas, evitar ter que parar uma economia de um país. Pazuello e Queiroga seguem para o Rio de Janeiro, onde participarão da cerimônia de distribuição de mais de 5 milhões de doses de vacinas entregues pela Fiocruz. 4 milhões de reais. Esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou o cartão virtual de débito da Caixa. Com a pandemia, hospitais veterinários públicos de São Paulo têm garantido atendimento aos animais de estimação de pessoas de baixa renda e que participam de programas sociais. Nas primeiras horas da manhã já tem fila na porta deste hospital veterinário na zona sul de São Paulo. O Patrick chegou antes mesmo do sol aparecer. Cheguei aqui às 3h30 da manhã, né? Eu vim trazer a minha gatinha, que ela tá com uma bolha nas costas, para ver o que está acontecendo, né? São 3 hospitais como este na capital paulista. Na fase vermelha é permitido um acompanhante por animal. A Tiomi veio trazer a Nina para o retorno de atendimento. O atendimento é muito bom. Eles são muito simpáticos. O hospital abre as portas às 6h30 da manhã para a triagem. Somente cães e gatos da cidade de São Paulo são tratados aqui. E durante essa fase mais restrita da pandemia, somente casos de urgência e emergência estão sendo atendidos. Urgência é todo caso clínico ou cirúrgico que não tem risco iminente de morte, mas necessita de um atendimento breve. Por exemplo, a gente pode ser um quadro anêmico, um quadro ictérico, ou se não uma infecção uterina, ou uma lesão por miíase importante. A emergência é já o risco iminente de morte. O serviço é gratuito, são mais de 100 procedimentos por dia. Cirurgias, exames laboratoriais, internação e 8 especialidades. O médico veterinário Daniel Leite diz que na pandemia as pessoas ficaram mais atentas à saúde dos pets. O proprietário, na verdade o tutor, ele está cada vez observando mais o animal. Então ele consegue observar até alterações que no dia a dia ele não percebia. Só que agora, assim, no geral, isso é muito positivo, porque daí você consegue identificar doenças ou coisas que passaria batido. A polícia do Rio de Janeiro realizou uma operação contra suspeitos de fraude na compra de cestas básicas durante a pandemia no município de Búzios. Os agentes saíram ainda nas primeiras horas da manhã para cumprir 8 mandados de busca e apreensão em diversas cidades da região dos Lagos e na capital fluminense. A ação teve como alvos servidores públicos que atuaram no ano passado no setor de licitação e nas secretarias de assistência social e saúde do município de Búzios. No meio de março e abril de 2020 foi celebrado um contrato com dispensa de licitação para aquisição de 19 mil cestas básicas. Isso causou uma estranheza porque o município de Búzios tem apenas 34 mil habitantes. Foi iniciada uma investigação e foi verificado que as empresas cotadas eram empresas suspeitas. As investigações apontaram que a empresa contratada pelo município subcontratou uma outra com sede no estado do Espírito Santo por um valor inferior. O esquema ocasionaria um prejuízo de R$800 mil aos cofres públicos, mas não chegou a ser concluído por conta de uma ação de improbidade administrativa que pediu os bloqueios dos pagamentos. As investigações prosseguem agora com a análise desses documentos apreendidos, dos aparelhos de telefone celular, computadores
e pendrives para ver a responsabilidade de cada um dos agentes, a participação de cada um dos agentes nesse processo licitatório. Em nota, a Prefeitura de Búzios afirmou que os processos licitatórios e o de compra das cestas básicas foram feitos na gestão anterior e que vai prestar todos os esclarecimentos quando for oficialmente comunicada. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, pediu hoje ao Ministério da Saúde que os professores tenham prioridade no Plano Nacional de Imunização. Ribeiro quer acelerar a retomada das aulas presenciais. Pelo cronograma de vacinação, os professores serão o 15º grupo prioritário a ser imunizado. Eu vim aqui pedir para que eles analisem a possibilidade de vacinar todos os professores para que a gente possa retomar a questão das aulas presenciais. Esse foi o nosso objetivo. A resposta é que está sendo analisado o mais cedo possível e que isso vai entrar na escala, eu creio que para ir para abril, antes de maio, isso vai ser possível. Nós estamos aí, todo mundo naturalmente precisa da vacina e eu queria dar essa oportunidade para os professores, repetindo, mas nós temos em torno de 2,5 milhões a 3 milhões de professores que poderiam ser alvo dessa vacinação. E agora você acompanha os dados da vacinação no Brasil. Isso mesmo, Mauro. Aqui no nosso telão a gente tem os números, de hoje. 10.436.444 pessoas tomaram a primeira dose, o que representa aqui 4,93% da população. Outras 3.766.984 pessoas tomaram a segunda dose no país, o que representa aí 1,78% da população. Agora a gente vai ver os estados que mais vacinaram proporcionalmente à população e a gente vê aqui, olha, o Amazonas lidera 8,13%, na sequência vem o Ceará com 6,56% da população e São Paulo com 6,4% da população vacinada até agora. Na madrugada de hoje, um homem invadiu uma casa na região do ABC, em São Paulo, fez uma família refém e morreu numa troca de tiros com a polícia. Essa rua de Santo André amanheceu cheia de viaturas da Polícia Militar. Mas a movimentação veio desde a madrugada, quando um homem que morava nessa casa invadiu a residência ao lado. Ele estava armado e estourou a fechadura para entrar. Lá dentro fez uma família refém. A negociação com a polícia durou cerca de 2 horas. Os moradores foram resgatados sem ferimentos e o homem continuou em confronto. Houve troca de tiros e um PM foi baleado no ombro. Os agentes usaram a tecnologia para ajudar a localizar o homem dentro da casa. Em um certo momento, o nosso robô detectou que ele estava deitado, aparentando estar inconsciente, ele provavelmente já ferido. A equipe foi entrar ao local para que pudesse ser prestado socorro a ele. Ele voltou a efetuar diversos disparos. O homem morreu depois de ser baleado. Ele era procurado pela polícia desde o fim de semana, depois de fugir de um bloqueio policial em Mauá, no ABC Paulista. Essa câmera registrou a fuga. Cercado, ele bate com o carro em 2 viaturas que fechavam a rua e consegue escapar. Das 11 da manhã até as 6 horas, a quantidade de polícias que tinha aqui também deixou a gente bem assustado. Aí finalizou umas 6 horas da tarde com um carro indo embora de guincho. Aí hoje de manhã, a partir das 3 horas, 3 e pouco da manhã, os vizinhos começaram a escutar barulho de tiro, Foi onde que começou novamente o ocorrido aí. A arma usada pelo criminoso, uma pistola Glock modelo G17 com sistema de rajada, foi apreendida e foi aberto um inquérito para investigar o caso. A polícia acredita que o homem tinha a intenção de matar os vizinhos por achar que tinha sido denunciado por eles. Ele faz parte de facção criminosa, já desde 2009 isso é detectado. E ao que tudo indica, ele entrou para tentar efetuar aí a execução da família que morava ao lado da sua ex-mulher. E agora a previsão do tempo com o Igor Silveira.
Olá, boa noite. A quarta-feira vai ser com bastante estabilidade e o destaque vai para uma frente fria que chega amanhã no sul do Brasil. Essa condição deve provocar chuva forte, com queda de granizo e baixas nas temperaturas, principalmente no Rio Grande do Sul. No Paraná e Santa Catarina, o dia deve ser quente, só que chove no período da tarde. No sudeste o sol aparece, pode ter variação de nuvens e depois chove de forma isolada em São Paulo, no Espírito Santo e também no Rio de Janeiro. No Nordeste, o tempo continua instável no Maranhão, no Piauí, no Ceará e nessa área que está em amarelo, o sol aparece e não chove. No Centro-Oeste, a previsão é de chuva e em Campo Grande, a máxima amanhã não passa dos 30 graus. Na região norte, esquenta durante o dia e depois chove. Em Manaus, os termômetros registram 29 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Amanhã às 7h30 da noite a gente está de volta. Uma ótima noite para você.